Eu honro toda mulher que tem força suficiente para sair do caminho tradicional, quando sente que seu caminho é outro. Fala aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo, nós separamos especificamente duas mulheres escultoras no final do século XIX. Foram duas mulheres importantes e precursoras também nesse estilo artístico, né? Então a gente começa com uma artista que teve um empurrãozinho, né? O que acontece? Como a gente já vem falando ao longo de todos os vídeos, né? As mulheres, elas sempre tiveram muita dificuldade em aprender anatomia humana, porque a elas era proibido esse estudo. Tá? Então vocês pensam como que foi a vida dessas mulheres que se dedicaram a esculpir. Então a gente começa essa história com Harriet Hosmer, tá? Que teve um empurrãozinho do pai, que era médico. E claro, né? Na cidade de Massachusetts, onde ela nasceu, em 1830, ela não teve condições de estudar, porque realmente era proibido isso. Ela, muito cedo, teve a perda da mãe e mais 3 irmãos que morreram de tuberculose. E aí o pai decidiu investir na filha o máximo que ele pudesse, para que ela se realizasse enquanto pessoa. Então Harriet teve a oportunidade de ir até St. Louis para estudar numa faculdade de medicina, estudar anatomia humana. Então Harriet sai da sua cidade e vai estudar na Missouri Medical College. Vai estudar anatomia, óbvio, né, com aquele bom empurrãozinho do seu pai. Em 1852, ela se muda para Roma com uma atriz chamada Charlotte Cushman, né? E corre aí pelas entrelinhas da história da arte que ela foi a sua namorada, tá? E em Roma, ela começa a estudar com um escultor chamado John Gibson e se destaca, óbvio, porque ela já vem de um estudo muito detalhado e longo de anatomia humana, e dentro desse destaque ela se junta a um grupo expatriado de artistas e escritores, e dentro desse grupo ela forma um grupo de Irmandade das Escultoras. Quer dizer, Harriet Hosmer forma mulheres escultoras em Roma. E ela faz diversos trabalhos e consegue ser uma pessoa independente, mora sozinha, né? E nesse meio tempo ali, dentro da Europa mesmo, ela já consegue se engajar dentro dos direitos das mulheres, né? E retornando para os Estados Unidos um pouco depois, ela se junta ao grupo de direitos das mulheres de Chicago. E nós podemos perceber isso, toda essa movimentação dela, preocupada com o direito das mulheres, dentro das obras dela também. Tem uma coisa um ponto muito importante que eu quero deixar marcado aqui, é que Harriet, ela conhece Susan Anthony, que foi uma das precursoras do movimento sufragista. Tratando das obras de Harriet, eu gostaria de trazer aqui duas que são, no mínimo, interessantes, né? A gente vai dialogar bastante com essa questão do direito das mulheres. A primeira escultura que ela faz, que eu trago aqui para vocês, chama Zenobia in Chains.
Essa escultura tem mais de 2 metros de altura e ela foi feita em mármore. Ela trata de uma mulher, de uma rainha chamada Zenóbia, que ela foi capturada por um imperador no século III. E ela foi arrastada, acorrentada e arrastada pelas ruas. Ela tem todo um detalhe realista no tecido por cima, né? A roupa dessa mulher, como veste. A estátua, ela insinua um movimento, ela não tem aquela coisa de ficar estática, né? Ela tem uma coisa de insinuar um passo. A roupa dela acompanha esse movimento, tudo muito com uma leveza, com uma sutileza. E a marca desse momento que ela segura a corrente, tem uma corrente que ela segura baixo, e ela não está de cabeça erguida, né? Ela está com a cabeça um pouco posicionada, diagonalizada em direção ao chão. O seu rosto não tem qualquer tipo de expressão que seja de dor, de alegria, de absolutamente nada, né? Mas é uma escultura grande, né? E para a época não se acreditava que uma mulher conseguisse fazer uma escultura dessa potência, desse tamanho. A segunda obra é uma história da filha de um nobre chamado Francisco Centi, né, aí já na Itália. O nome da menina é Beatrice Centi. A escultura é ela, né, deitada. Essa escultura tem mais de 2 metros de tamanho. E a história é que ela matou o pai. O pai dela abusou dela sexualmente durante muitos anos ao longo da vida, inclusive abusou da própria irmã, e ela ficou marcada em Roma como uma lenda de uma menina rica, né, que decapitou o próprio pai, né? E ela foi acusada de ter assassinado o pai. Todo o processo de abuso que ela passou ao longo da vida foi totalmente descartado. E ela foi também decapitada, só que em praça pública. Na obra Beatrice Centi, Hosmer não opta por colocar a imagem de uma menina, né, com toda a agressividade que matou seu pai. Hosmer coloca a imagem de uma menina vulnerável, de uma menina realmente inocente, ingênua. Nessa escultura, ela aparece deitada, colocando realmente essa vulnerabilidade ali, né, à tona. E a personagem, ela está disposta de uma forma em que o seu braço esquerdo está apoiado em outra plataforma e na mão ela segura um terço, né? A mão apoia um terço. E toda essa imagem que Hosmer quis trazer era exatamente dessa menina, de uma menina ingênua, inocente, e não a imagem de uma menina que assassinou seu pai. A outra artista que trazemos aqui, escultora fantástica, se chama Adelaide Johnson. Adelaide Johnson nasce em 1859. Aos 15 anos, ela vai para St. Louis para estudar na escola de design. E logo em seguida, 2 anos depois, ela ganha uma medalha de primeiro lugar com escultura em madeira. Em 1880, ela se muda para Chicago e em Chicago ela monta uma loja com artigos de designer de interiores em sociedade com Ida Morgan. E essa sociedade prospera, ela, né, consegue ter uma estabilidade maior
e nesse momento ela vai a Roma. Em 1884, ela conhece Harriet Hosmer e começa a estudar com ela num estúdio. Ela fica um ano, mais ou menos, ali, estudando um pouco mais, e em seguida ela retorna para sua cidade natal e para continuar também com os seus negócios. E nesse momento, ela se envolve com o movimento das mulheres sufragistas. Esse movimento não era somente um movimento voltado para as mulheres que buscavam votar. As mulheres estavam buscando direitos iguais, não só direito de voto, mas direito a trabalho e outros direitos que lhes eram negados completamente nesse período. Então, Adelaide se junta a esse movimento e ela fica tão empolgada com tudo isso que ela decide fazer um monumento. Um monumento que vai homenagear as 3 precursoras desse movimento sufragista, né? Então, entre idas e vindas, ela apresenta um projeto e aí a diretora naquele momento não aceita, e isso depois retorna, enfim. Depois de muito tempo, já no século XX, ela consegue fazer finalmente essa escultura. Só que a ideia dela para realizar essa escultura era uma ideia em que ela conseguisse construir 3 bustos, né, que são as 3 principais desse movimento. E a ideia inicial era essa. Em seguida, ela foi se dando conta de que esse movimento ele estava apenas começando. E essas 3 mulheres eram precursoras de algo que ainda estava se construindo. Então, Adelaide, ela consegue uma pedra mármore que é muito grande. Então, ela constrói esses bustos dessas 3 mulheres, né, de forma realista, também é muito inspirada na sua tutora, Harriet Hosmer. E quando ela apresenta essa obra, e ela vai apresentar essa obra exatamente no aniversário de Susan Anthony, todas as ex-militantes do movimento das sufragistas boicotam a apresentação. Boicotam. Pouquíssimas pessoas apareceram para ver o busto, porque todos já sabiam como que seria aquela proposta. E Adelaide fica completamente triste, fica mal com essa história, porque foram muitos anos de dedicação a essa obra e ela não foi dada o devido valor. Esse monumento em homenagem às 3 mulheres que inauguraram o movimento sufragista se encontra hoje na rotunda do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos. É uma obra de arte muito visitada e como essa obra ela foi construída em cima de uma pedra grande, bruta, né, foram construídos os 3 bustos dessas 3 mulheres que inauguraram o movimento. E Adelaide, ela quis deixar essa ideia de que o movimento estava apenas começando. Por isso que ela fez somente o busto dessas 3 mulheres e o entorno dessa escultura, se vocês perceberem bem, é um entorno que dá essa sensação de inacabado. É compreensível, claro, que as mulheres dessa época não entendessem o real sentido dessa obra, porque ela é uma obra conceitual, ela está à frente daquilo que poderia ser compreendido naquele momento. Então, Adelaide Johnson deixa sua marca na história
não só na história da escultura, mas como também na história das mulheres sufragistas. Deixamos aqui duas mulheres escultoras no final do século XIX, mulheres fantásticas que conseguiram transformar esse momento da história, incluindo as mulheres também na escultura. Você gostou desse vídeo? Ah, não fica acanhado não. Vai lá embaixo, faz um comentário, vamos conversar, curte, comenta, se inscreve, que essa série tá ficando maravilhosa. Coloca esse vídeo aí para quem você quiser, compartilha, fica à vontade. E eu deixo aqui o meu beijo. Até mais.